Marcionismo foi uma heresia que nasceu no século II da era cristã. Esta heresia foi fundada com Marcião, que nasceu entre anos 85 a 100 da era cristã e morreu provavelmente no ano 160 depois de Cristo. Esse Marcião, ele nasceu em Sinope, na Ásia Menor, atual Turquia. Influenciado com uma ideia mais gnóstica, ele acreditava de que na Bíblia Sagrada existia dois deuses. Ou seja, para ele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e terrível, mas o Deus do Novo Testamento era um Deus bom e amoroso que se revelou em Cristo Jesus. Por isso que para Marcião, ele não acreditava que Jesus Cristo veio em carne, porque ele odiava o material, ou seja, ele acreditava que o material é algo corrompido, algo imundo, que a gente não pode se contaminar com ele. Ele odiava tudo aquilo que era judaico, ou seja, ele era antissemita, em outras palavras mais modernas. Este Marcião, ele foi a primeira pessoa a tentar canonizar a Bíblia Sagrada. O que ele fez foi de rejeitar todos os livros do Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias, não eram livros inspirados por Deus. Ele rejeitou todos aqueles livros porque ele achava de que Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e cruel, e que no Novo Testamento existem livros inspirados e livros que não são inspirados. Para ele, o livro de Lucas, com exceção algumas partes do livro de Lucas, eram inspiradas, e 10 cartas do apóstolo Paulo que eram inspiradas, começando no livro de Gálatas, principalmente daqueles livros que falavam contra a lei e contra os judaizantes. Ele acreditava aquilo como livros inspirados, porque ele só acreditava em Deus como Deus de graça. E essa heresia foi combatida com os pais da igreja, como Justino Mártir, Ireneu de Leão e Tertuliano de Cartago. Essa heresia é muito parecida com o que nós vimos no liberalismo teológico, uma heresia que nasceu logo no final do século XVIII. Os liberais, eles influenciados com o racionalismo e iluminismo, eles diziam de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas na Bíblia contém a palavra de Deus. Eles faziam separação entre as escrituras e a palavra de Deus. Para eles existiam partes de que é realmente a palavra de Deus, existia parte da Bíblia que não são a palavra de Deus. E essa heresia foi combatida com os grandes heróis da fé, como Charles Spurgeon, por exemplo, que combateu essas heresias. E essa voz, Marcião, continua ecoando até nos dias de hoje, esse tipo de heresia. As pessoas ainda acreditando de que a Bíblia não é divinamente inspirada por Deus, ainda tendo dúvida de que a Bíblia é uma palavra de Deus. Eles até fazem separações. Conheço pessoas, por exemplo, que não lê algumas partes da Bíblia, como a cronologia, livros de crônicas, livros de Reis, livros de Esther e Cantares de Salomão, por exemplo. Eles acreditam de que o livro não é relevante em si, porque não é inspirada por Deus. Outros só acreditam de que talvez a palavra inspirada por Deus é o livro de Apocalipse ou o livro de Isaías, onde Deus fala na primeira pessoa. Mas isso também é influência do marcionismo, que gera uma heresia.